Olha só que frase interessante de John Maxwell. O líder é aquele que vê antes que outros, vê mais do que outros e vê melhor do que outros. Interessante, né? Esse é o papel do líder que está indo à frente. Ele vê antes, ele vê mais e ele vê melhor. Mas ele tem um grupo de pessoas que o está seguindo. Outra frase dele maravilhosa que eu lembrei agora aqui, que se você pensa que você é um líder, olhe para trás. Se ninguém está te seguindo, então você só está passeando. O líder é seguido. Olha só que interessante, no nosso projeto da escola, nós iríamos abrir a escola, abrir as portas em fevereiro de 2002. Um ano antes, eu abri mão do meu emprego, trabalhava no consulado americano de São Paulo, tive o privilégio de trabalhar 6 anos, conheci pessoalmente o presidente Bill Clinton quando ele veio ao Brasil em 98, e foi uma escola de relações públicas, ali trabalhando na maior empresa do mundo, que é o governo americano. E eu tinha segurança, tinha estabilidade, tinha a certeza de emprego por muitos e muitos anos, mas ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, em São Paulo, morando em Atibaia, esse sonho foi crescendo, crescendo, ao ponto que eu cheguei e falei, eu não posso continuar trabalhando aqui, e querendo investir e começar a empreender um novo negócio. E para isso foi necessário dar um passo de fé. E todo líder, ele em algum momento na vida, ou em vários momentos na vida, ele precisa dar passo de fé. E eu aprendi uma frase importante que diz que você precisa fazer o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. E para mim esse fazer o que eu nunca fiz foi abrir mão do meu emprego, do empregão, da segurança, né, da estabilidade. E eu me lembro que eu escrevi minha carta de demissão em fevereiro de 2001, um ano antes de abrir a escola. Foi um baita passo de fé. O que eu ia ter de recurso financeiro? Bom, que eu recebia da igreja menos do que o dízimo que eu dava para a igreja. Olha só, né, de 100% para menos de 10% era o que eu estaria recebendo, mas foi isso que a gente aceitou e falou, nós não vamos crer, não vamos duvidar de Deus, que Deus vai suprir. Deus sempre é a provisão de Deus. Então nós acreditamos e entreguei essa carta, o pessoal do consulado ficou doido, disse, Mário, você está louco? Está pensando o quê? Mas foi isso chama-se, sabe o quê? Compromisso. Quão importante nós temos um compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus. E aí nós começamos a trabalhar, a falar com pessoas, a compartilhar, fazer eventos. Quando foi em julho, olha só, a escola ia abrir em fevereiro, era julho, 7 meses antes. Nós não tínhamos um local. E era um dia à tarde, um sábado meio garoando e tal, eu saí com meu filho, estava friozinho, eu falei, Felipe, aquele mesmo que viu a revista lá do Coelhinho, eu falei, meu filho, vamos procurar a escola. E nós tínhamos corretores de imóveis procurando imóveis na cidade, nenhum trazia nada bom, e eu falei, vamos achar essa escola. E aí, circulando pela cidade, eu vi uma placa, uma faixa que falava assim, chácara para feriados, para eventos, e chegamos lá, vimos uma chácara, pedi para entrar, entramos, e eu falei para o Felipe, não fala nada para ninguém, porque que a gente está aqui. E aí fomos caminhando e tal, de repente, no meio daquela caminhada, só eu e ele, aquele menino de 5 anos olha para mim e fala assim, ele falou, Daddy, ele até falou em inglês, the school is going to be here, a escola vai ser aqui. E eu senti uma paz tão grande no meu coração, falei, puxa, é bem provável que sim. No dia seguinte voltamos, trouxe minha esposa, que já estava a bordo, outras pessoas da nossa equipe, olha, aqui seria um bom lugar para a gente começar um processo de construção de salas de aula, nós temos um espaço, uma chácara de 5.000 metros, para nós começarmos a empreender esse projeto. E aí foi um processo de entrar com o pedido, né, no MEC, para que houvesse uma aprovação, e aí fomos então trazendo pessoas, e começou o processo de construção
daquelas salas de aula, e tivemos algumas oposições, eu vou falar um pouquinho depois sobre as oposições, mas foi assim, precisava de carteiras para colocar lá, a gente não tínhamos crédito, a empresa era nova, capital social R$ 100, e o que a gente fez? Nós demos cheques pessoais, vendemos carro, e inclusive eu até falava para as pessoas, cuidado, você pisou na calota do carro, você pisou aqui no volante, que a gente investiu tudo que a gente tinha naquele projeto. E foi um processo maravilhoso. No dia da inauguração, dia 2 de fevereiro de 2002, ia ser às 10 horas da manhã, nós já tínhamos conseguido o alvará do MEC, faltava ainda a liberação da prefeitura, o alvará de funcionamento. Às 8h30 da manhã, toca o celular, o nosso advogado falou, o prefeito acabou de assinar a documentação. Uhul! A gente quase chorou de alegria, e às 10 horas nós tivemos a abertura oficial da escola. Como foi especial passar por esse processo maravilhoso de começar a transformar os sonhos maravilhosos de Deus em realidade. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Pois bem, você acha que um sonho maravilhoso como esse, de empreender uma escola cristã para ajudar as crianças, que um sonho como esse ia ser fácil, sim, que ia ser aceito por todas as pessoas, né, com os braços abertos? A resposta é não. Não. Infelizmente, a realização de um sonho não é tarefa fácil. E ela encontrou alguns obstáculos, algumas dificuldades, algumas oposições. Eu me lembro de trazer pais, inclusive até alguns cristãos, que vieram conhecer a hora que nós já alugamos aquela propriedade, começamos a reformar, construir salas, e a gente fazia tour. Vem aqui, olha, aqui vai ser a sala primeiro ano, aqui vai ser o segundo, aqui vai ser o terceiro. E depois daquele tour, o pai virava para mim e falou assim, eu não vou trazer meu filho para cá, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque daqui a um ano a sua escola vai estar fechada, vai falir, e aí meu filho vai ter que voltar para a escola dele e não vai ter vaga lá, então eu já vou deixar ele lá, nem vou trazer ele para cá. Dava vontade de impor as mãos na vida dessas pessoas, né? Não com a mão aberta, mas assim, né? Valeu, obrigado, hein, campeão. Beleza, obrigado pelo apoio, pelas palavras de encorajamento, de vida, né? Como foi difícil ouvir isso de pessoas que nós pensávamos que iriam apoiar, trazendo seus filhos, depositando seus filhos, matriculando os seus filhos naquele projeto. Era o maior sinal de apoio. Mas Deus é interessante, Deus é maravilhoso, que Ele usa outras pessoas, até alguns deles ímpios, que viram a mesma coisa e depois falaram assim, onde é que eu matriculo meu filho? Gostei demais. Ou disseram, esse projeto já deu certo, parabéns, vou matricular meu filho, vou trazer outras pessoas. Aí você fica, uau, Deus é Pai, Ele existe, bom, graças a Deus. E aí, os nossos filhos, o Felipe foi o matriculado 001, o Davi o 002, e aí vieram os outros que começaram a chegar para esse projeto. E a inauguração aconteceu no dia 2/2 de 2002. Foi emocionante depois que choramos ao receber a notícia, né, que o alvará tinha sido dado.
ainda naquele processo, pessoas se levantaram contra, até vizinhos foram contrários, alguns até que quiseram embargar a obra. Olha só que coisa. E eu acabei, na época, escrevi uma frase, né, que o líder, ele é seguido por uns e perseguido por outros. Não é verdade isso? Um líder é seguido por uns e perseguido por outros, jogando aqui com as palavras. Isso é fato. Então, quando você for empreender, quando você for liderar, você vai descobrir, prepare-se, porque você vai descobrir pessoas que vão sim te seguir, isso é maravilhoso, é importante, é necessário, mas ao mesmo tempo você vai encontrar pessoas que vão perseguir a você, porque talvez não vão concordar com o seu sonho, ou não querem que você cresça, não querem que você tenha sucesso, eu não sei quais são as razões. Ou às vezes é ciúmes, é inveja, ou é medo, eu não sei o que. Mas algumas pessoas vão criticar e vão perseguir a você. A gente encontra na Bíblia também pessoas, líderes que Deus usou, e esses líderes foram perseguidos por outras pessoas. Olha só, quando Moisés, ele se declarou, né, que ele era judeu, e ele foi, depois de cometer aquele erro de matar aquele soldado, e ele passou 40 anos em Midian, quando ele volta, ele foi perseguido, ele teve o seu maior opositor, quem sabe o seu irmão, né, de criação, o faraó, que foi totalmente contrário. Imagina que você vai libertar o seu povo, os nossos escravos, de jeito nenhum, Moisés. Então essa perseguição. Falando do meu herói, Neemias, né, que ele teve aquele sonho maravilhoso, conseguiu carta, investimento, madeira, recursos, né, para poder construir. Ele teve o apoio ali dos líderes e ele começou o processo de construção. E aí ele foi perseguido por Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, essas pessoas que começaram a se levantar, inclusive alguns até da própria cidade, próprios judeus que começaram a passar informações, né, para o inimigo. Foi perseguido. Davi, né, cuidando bem lá das ovelhinhas dele, lá do pai dele, e ele foi perseguido, né, por Golias, foi o grande gigante que ele teve que enfrentar. E depois o próprio rei Saul, que quis persegui-lo. A gente sabe que Esther e Mordecai foram perseguidos por Amã, que quis destruir aquele povo. Jesus foi perseguido, seguido pelos discípulos, perseguido pelos religiosos. Paulo foi perseguido pelos pagãos, pelas perseguições, enfrentou prisões, naufrágio e tantas coisas. Ou seja, saiba disso, que talvez no seu ministério você vai ser seguido por uns, e isso é muito bom. Mas prepare-se, que também você vai ser perseguido por outros. Mas isso não vai te impedir de seguir em frente.